O governo do estado cria uma força-tarefa para investigar se há um grupo de incendiários agindo em Goiás e quer prender quem coloca fogo criminosamente baseado na Lei de Segurança Nacional. E no calor de deserto, o alívio no sudoeste goiano. Choveu hoje nas regiões de Rio Verde e Jataí. A explosão de uma moto depois de um acidente atinge um terceiro motociclista que teve queimaduras graves em Anápolis. E Goiás se destaca na agropecuária do país. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora às 7h14, estamos ao vivo com as principais notícias dessa sexta-feira na sua cidade e na sua região. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, que ontem te mostrou que uma queimada atingiu um assentamento em Jataí e que por causa do fogo os moradores tiveram que sair às pressas das casas. Hoje nossa equipe voltou até lá e olha, foram muitos prejuízos num cenário também de muita tristeza. A vila estava praticamente deserta, lotes ainda com fumaça da madeira que terminava de pegar fogo. Alguns moradores cansados, mas ainda trabalhando para reparar os danos e monitorando a área para evitar que o fogo volte. Cansada, a vista queimada, sem enxergar direito, mas não podemos parar. A poucos quilômetros da vila, nós encontramos esta casa destruída. Aqui, né, os freezers aqui, o pessoal até tentou tirar os alimentos aqui, que a gente observa que os alimentos estão de fora. Pratos, né, acho que aqui funcionava uma cozinha, churrasqueira, pratos queimados, utensílios, né. Mas aparentemente, a gente olhando aqui pelo vidro, né, a porta está trancada, aparentemente o interior da casa não chegou a ser atingido. E chegamos ao sítio do Expedito e da Yolanda, que não chegou a ser atingido pelas chamas. Eles ajudaram a apagar o incêndio e estão auxiliando os vizinhos. Fogo para todo lado e parece que quanto mais corria, mais intenso o fogo ficava. O assentamento, que fica a 40 quilômetros de Jataí, possui mais de 200 sítios. O fogo avançou rápido por causa dos fortes ventos. Atingiu áreas de preservação permanente e áreas de pasto bem próximas às casas. O seu João Martins está sem água, sem energia elétrica em casa e preocupado com a situação dos animais. Preocupado é com o gado, porque aí é bomba também para dar água para o gado. Se acabar a água, aí está feito, né? Um carro e uma moto foram queimados. Nesse outro sítio, o incêndio atingiu a carretinha, máquinas agrícolas e o local onde ficavam os animais. Nós encontramos 3 porcos que morreram queimados. Nesse carrinho de mão estavam as galinhas que não resistiram ao fogo. Não é fácil não, mas devagar, né? Bom, o governo do estado criou uma força-tarefa para investigar, se existe um grupo criminoso organizado colocando fogo de propósito nas áreas rurais. Com tanta fumaça, nas últimas semanas, rodovias federais foram parcialmente interditadas. Na BR-060, o motorista colocou a vida dele e do passageiro em risco. Nossa! Gente, e agora? Não sei. Tô com medo. Para que não. Jesus amado, nossa. Você é louco. Por sorte, escaparam depois de dirigir por quase 10 minutos nessas condições. Ela parece que tá mais claro para lá. Ela tá clareando, graças a Deus. Jesus amado. Meu Deus do céu. Que é isso? Homens do Comando de Operações de Divisas, da PM, passavam pela BR-060, quando se depararam com essa situação. Tem uma ambulância parada lá, no meio do fogo, com 2 pacientes. No meio da fumaça, eles aparecem socorrendo os pacientes e o motorista da ambulância, que também passou mal. Eles foram levados para um hospital. Em Santa Helena, as escolas do município dispensaram todos os alunos nesta sexta por conta do forte cheiro de fumaça. Ontem, a prefeitura decretou situação de emergência e calamidade pública por causa das queimadas. O governo do estado está preocupado com a grande quantidade de queimadas registradas este mês, 20% a mais que no mesmo período do ano passado.
Por isso, criou uma força-tarefa que segue amanhã para a região sudoeste, onde está a maioria dos focos. A força-tarefa vai investigar se existe um grupo organizado ateando fogo intencionalmente. Se isso ficar comprovado e se essas pessoas forem identificadas, elas poderão ser presas baseado na Lei de Segurança Nacional. Dependendo, eles podem ser até enquadrados na Lei de Segurança Nacional, porque é quase um ato de terrorismo. Nessa situação que nós estamos, tem fogo ameaçando cidade, tem fogo ameaçando empresas e empregados na cidade. Claro que a gente acompanha essa reunião da Força Tarefa amanhã no Sudoeste Goiano. Falando no Sudoeste, no meio desse calorão, teve um alívio hoje. Vou falar com a repórter Lara Leão, ao vivo de Rio Verde. Boa noite, Lara. Teve chuva por aí, né? Pelo menos em 2 cidades. Enfim, chuva aqui no Sudoeste, em Rio Verde e Jataí. Boa noite para você, Luciano. Boa noite a todos que acompanham a gente. A chuvinha aqui em Rio Verde foi rápida, foi bem fininha, não passou dos 15 minutos em alguns bairros isolados. Mas já foi o suficiente para dar uma amenizada no clima, que está bem mais agradável agora. Em Jataí, a mesma coisa. Chuvinha rápida em alguns bairros isolados, mas que também foi o suficiente para dar uma amenizada nas constantes queimadas que vem acontecendo na região. De acordo com o IMET, a mudança de tempo se deve a uma frente fria que vem do sul do país, mas a má notícia é que não deve durar por muito tempo. Há previsão de chuva ainda para Rio Verde, já está aí amanhã no final da tarde, mas chuvinha rápida também. No domingo, o tempo volta a ficar seco nas 2 cidades e assim segue durante a semana. Agora, a gente fez muito calor no estado hoje e muitas cidades registraram temperaturas acima dos 40 graus, como a cidade de Goiás, que registrou 43 graus, e Aragarças, que registrou 41 graus, é muita coisa. Luciano, então, ao menos em Rio Verde e Jataí, foram cidades aí privilegiadas hoje à tarde com uma chuvinha. Pois é, e a gente vai acompanhando, né? Porque também tem previsão de chuva para amanhã para outras cidades, como a capital e a região sudoeste também por conta dessa frente fria. Lara, obrigado, viu? Um acidente envolvendo 2 motos causou uma explosão. Veja só, que acabou atingindo um outro motociclista, o terceiro motociclista que passava ali na hora do acidente. Era por volta das 6h40 da manhã, quando muitas pessoas chegavam para trabalhar aqui no Daia. O acidente aconteceu com 2 motos que se chocaram. Um dos motociclistas se levantou sem ferimentos e foi embora. O outro foi socorrido graças a um caminhoneiro que passava pelo local. A vítima foi levada para o Hospital de Urgências de Anápolis. Passou por uma cirurgia no calcanhar e está bem. Minutos depois desse acidente, uma explosão aconteceu na rodovia. O farmacêutico Vitor Hugo Rezende, de 25 anos, que passava pelo local, foi atingido e arremessado para o canteiro. Ele teve queimaduras de 3º grau nas mãos e leves no rosto e foi encaminhado ao Hospital de Queimaduras de Anápolis. A gente removeu aquela camada de pele morta, né, e fizemos os curativos. Provavelmente ele vai fazer vários procedimentos ainda, muito provavelmente até um enxerto de pele nas mãos, né? Um susto que o Vitor Hugo não vai esquecer tão cedo. Eu só vi o fogo vindo na minha direção e me joguei no chão para evitar que pegasse mais fogo. Alívio para a noiva. O casamento está marcado para daqui a 20 dias. Vocês esperam que ele se recupere logo, de preferência o mais rápido possível. É isso aí, porque o casamento está logo aí, né? Olha, uma oficina mecânica de Catalão ficou destruída depois de um incêndio. Na hora, não tinha ninguém no local. Os vizinhos chamaram os bombeiros para apagar o fogo. Mas toda a estrutura da oficina, além de eletrodomésticos, uma moto, tudo foi queimado. O dono estima um prejuízo de R$150 mil. Os bombeiros não sabem o que teria provocado o incêndio. E a UTI pediátrica da Santa Casa de Anápolis voltou a funcionar. A direção informou que os leitos foram reabertos temporariamente e que vai fazer uma reunião com a equipe e também com órgãos públicos para discutir soluções. A Santa Casa não esclareceu quais são as dificuldades que vem enfrentando. Desde terça-feira, a UTI não recebia novos pacientes. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o repasse de dinheiro do convênio está em dia. Anápolis passa a ser abastecida de água também pelo Rio Capivari.
A bomba instalada em fevereiro entrou em operação ontem para ajudar na captação de água, que só era feita no Ribeirão Piancó. Nos últimos dias, vários bairros da cidade enfrentaram falta d'água. Um caminhão arrancou placas de sinalização e bateu em 8 carros no Jardim América, em Goiânia. Um motociclista não conseguiu se segurar e caiu no chão. O caminhão estava sem motorista quando começou a descer a rua, atingindo o que estava pela frente. Imagem impressionante, hein? O caminhoneiro fugiu. O dono da empresa do caminhão acertou com os motoristas o pagamento dos estragos, motoristas que foram atingidos aí por esse caminhão. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153 em Itumbiara uma carga de defensivos agrícolas, avaliada em mais de R$250 mil, tudo irregular, sem nota fiscal. O Emerson Ferreira tem mais detalhes. Boa noite, Emerson. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, essa carga não tinha nota fiscal e o veículo também utilizado para transportar, segundo a polícia, era roubado, viu? 3 pessoas estavam nessa caminhonete e foram conduzidos para a delegacia aqui de Itumbiara e devem ser ouvidos ainda hoje. Segundo a polícia, havia várias irregularidades. A placa era adulterada e o chassi do veículo também adulterado. Esse veículo foi roubado em Goiânia, mas a placa que estava nele é de Franca, no interior de São Paulo. Os suspeitos não souberam informar a polícia aí qual era a procedência, a origem dessa mercadoria e nem para onde que ela seria levada, viu? E também os defensivos agrícolas, segundo a polícia, têm um grande valor de mercado. A carga toda foi avaliada em mais de R$250 mil. Ela estava escondida na carroceria dessa caminhonete coberta por uma lona. Então a polícia levou esses 3 suspeitos e a caminhonete também para a delegacia. E a polícia, é claro, continua investigando o caso. Obrigado, Emerson. Bom trabalho a todos aí no sul do estado. A gente vai para o rápido intervalo agora. E a seguir, Goiás é destaque na produção agropecuária do país. Os números dessa pesquisa já. Agora, 7h26. A Universidade Estadual de Goiás tem um novo reitor, Rafael Borges. É formado em Direito e assumiu o cargo de procurador do Estado aos 24 anos. O novo reitor vai ter o desafio aí de enfrentar uma grave crise financeira dentro da universidade, que, de acordo com o próprio governo, não tem conseguido bancar as despesas. Ele foi nomeado hoje pelo governo, depois que o reitor interino, Ivano Dávila, pediu, então, exoneração ontem. Goiás é destaque na produção agropecuária do país, é o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. E isso, claro, reflete na economia dos nossos municípios. Nessa fazenda são produzidos cerca de 2.000 litros de leite por dia. Com 80 vacas leiteiras, Ney é hoje um dos maiores produtores de leite de Jataí. E pensando em aumentar ainda mais a produção, ele investiu R$350 mil na construção desse espaço com sistema de ventilação para o conforto das vacas. E tirar do sol, melhorar o ambiente, eu acho que ela retorna para o produtor. Além de Jataí, Orizona e Piracanjuba também estão entre os 15 maiores municípios produtores de leite do Brasil, o que coloca o estado de Goiás como o 4º maior produtor do país. A pesquisa também revela crescimento na produção de suínos. Rio Verde ocupa a 2ª posição no ranking brasileiro. Goiás também é o 6º maior produtor de aves. Destaque para Rio Verde e Itaberaí, que juntos têm mais de 25 milhões de animais. Já em números de bovinos, o estado mantém a 2ª posição com mais de 22 milhões de cabeças de gado. Todos esses itens da pesquisa do IBGE revelam a importância dos municípios goianos e principalmente o estado como um dos maiores produtores agropecuários do país. Isso traduz também em termos de salários, isso traduz em termos de renda. Então, com isso, deixa o nosso estado e principalmente o nosso município numa situação muito boa em relação aos demais. Falando na economia da agropecuária, logo mais começa a 2ª noite da Expo Agro de Lusiânia. São 4 dias de festa na Era Santos. Melhor de tudo é que é tudo de graça a entrada aí, né? Boa noite.
É de graça sim, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está em casa. Só que quem quiser pode trazer 1 quilo de alimento não perecível. É que toda a arrecadação vai ser doada para algumas instituições aqui da cidade. Bom, eu estou na arena, onde daqui a pouco vai acontecer a fase classificatória do rodeio. Ao todo, 20 peões de todo o país vão disputar uma vaga na semifinal que vai acontecer amanhã. E logo mais tem show com o sertanejo Léo Magalhães, amanhã com a dupla Gino e Geno e no domingo com Lucas Reis e Tássio. Os portões abrem às 8 horas da manhã. Hoje pela manhã, Luciano, 30 alunos de um colégio daqui da cidade vieram aqui na Expo Agro para conhecer uma fazendinha. Vamos ver na reportagem. Ansiosas e animadas, as crianças não perderam tempo. Cada uma correu em direção a um bichinho. A Isabelle escolheu o dela. Desse pônei. Porque ele é fofo, tem franjinha igual eu e ele é muito macio. A Aninha preferiu a lhama. Porque ela tem os dentes para fora. A visita à fazendinha para que as crianças aprendam na prática sobre o mundo animal. A professora organizou uma aula diferente para que a garotada conhecesse os bichinhos que só tinham visto pela televisão e pelos livros. Ainda mais hoje em dia que as crianças têm um meio tecnológico, às vezes tem um jogo de montar, de encaixe, mas a vivência mesmo, hoje em dia as crianças não estão tendo. E também teve demonstração de coragem. Natália nunca tinha subido em um boi. Senti meu coração acelerado, foi muito bom. Olha, a hora da nossa imagem do dia e eu quero aproveitar para falar da chuva que foi no sudoeste do estado, a chuva que caiu em Rio Verde, em Jataí. Tem expectativa aí por conta dessa frente fria que vem do sul de chover 90% entre 5 e 6 milímetros no centro-sul do estado. Vamos torcer porque a gente está precisando e a gente merece desse um pouquinho de alívio aí, depois até desse aumento do número de queimadas em relação ao ano passado, um aumento aí de 20%, isso também ajuda a controlar tudo isso aí, principalmente na região sudoeste. Uma boa noite para você, aproveite o fim de semana, a gente termina com imagens de Tumbiara hoje. Até segunda.